Olha, Arthur Lira acabou de fazer sua ameaça mais frontal ao Bolsonaro em alguns meses. Faz 4 meses, em abril, o Arthur Lira, num discurso num dia em que ele estava muito irritado com as ações do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro não abria para o Centrão mais do que o Centrão já tinha, e o Arthur Lira, ele ameaçou, ele falou que para maus governantes há um remédio muito amargo, há um remédio que a democracia fica machucada depois disso. Quer dizer, ele estava ameaçando ali um impeachment direto ao Bolsonaro, foi uma ameaça frontal. Depois daquilo, o Bolsonaro liberou vários ministérios para os aliados do Arthur Lira e depois liberou o Ministério da Casa Civil para o Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, que é o partido do Arthur Lira. Tá, o Bolsonaro começou a atacar agora o STF nas últimas semanas e o pessoal do Centrão estava tentando colocar um freio no Bolsonaro. Aí chegaram a falar que o Ciro Nogueira seria o amortecedor do Bolsonaro. E aí a desmoralização total, que foi quando a paciência ficou por aqui do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, aconteceu na sexta passada, quando o Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ali ele desmoralizou e humilhou o Ciro Nogueira, porque menos de 48 horas antes, Ciro Nogueira esteve com o Luiz Fux, presidente do STF, e tiraram uma foto juntos, segurando assim uma Constituição, dizendo agora haverá harmonia entre os poderes, agora vai ter conversa, vai ter diálogo. Não teve. Foi um pedido de impeachment, teve mais briga. Essa semana, o Bolsonaro parou de atacar o STF tão frontalmente. Hoje mesmo de manhã ele já atacou de novo, mas não tanto como fez na semana passada e nas outras. Porém, o Bolsonaro começou a organizar motins na polícia militar, isso ficou claro, isso irritou muito os governadores. Vários governadores são ligados ao Centrão do Arthur Lira. Os aliados do Arthur Lira precisam do apoio de governadores. Os governadores têm muita verba e muito poder. Isso irritou o Arthur Lira mais do que tudo. Por quê? Porque ele percebeu que o Bolsonaro ele parou de atacar por um lado, mas ele foi por um caminho diferente, que é o caminho de motins às polícias militares, para continuar também atacando a democracia, atacando o STF. Aí o Arthur Lira falou ontem para um repórter do Globo, para o jornalista do Globo, Anselmo Góes, ele falou, olha, se o Bolsonaro continuar como ele está, ele vai perder a eleição por WO. No esporte, WO é quando um competidor nem sequer vai à competição, quando um time de futebol não aparece em campo, e na política é quando um político não participa da eleição. O Lula perdeu em 2018 por WO. O Lula, por que por WO? Porque o senhor Sérgio Moro não deixou que ele participasse da eleição. O Lira está ameaçando. O Bolsonaro pode não participar da eleição. Eu vou explicar isso tudo, porque o Centrão já está se organizando para uma eleição sem Bolsonaro. Estão falando até em fusão de partidos para uma eleição sem Bolsonaro. Mas antes de eu explicar, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Que eu quero. Aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias para a casa cair. Se você também quer ver a casa cair, inscreva-se no canal. Olha, é 1 segundo, é de graça. Aqui em cima fica o botão inscrever. Clica aqui em inscrever e você está ajudando a oposição ao desgoverno Bolsonaro. Você está fazendo mais forte a oposição. Porque o bolsonarismo trabalha com base em mentiras, em fake news. E para quebrar no meio as fake news, inscreva-se no canal. Quando você se inscreve, o YouTube começa a mostrar esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. Sabia disso? Porque o algoritmo do YouTube, ele começa a entender que esse vídeo está bombando, porque as pessoas se inscrevem no canal de dentro desse vídeo. Então é muito importante a inscrição de dentro do vídeo. Então inscreva-se aqui no canal, aproveita também, curta o vídeo, e aí é como se você estivesse compartilhando a verdade com mais 2, 3 mil pessoas. E ó, a gente também mostra a verdade nas ruas. Esse aqui é o nosso carro de som rodando na cidade de São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Mesmo na chuva, a gente estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro pela cidade. Rodou lá por 4 horas em São Pedro de Alcântara, cidade que deu 82% dos votos ao demônio em 2018. 82% dos votos ao diabo em 2018. E a gente estava lá denunciando os crimes deles. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem também o botão Seja Membro, e no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses malditos, porque a gente está empurrando, eles estão balançando. Uma hora eles caem, então vamos continuar empurrando com força. Mas olha, inscreva-se no canal, que aí é de graça. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo. Arthur Lira, fusão de partidos, eleição sem Bolsonaro. O Centrão ficou... a paciência já estava por aqui. Mas o Bolsonaro comprava. Sabe aquela pessoa que te enche a paciência, mas ele é lucrativo para você, e você vai falando, tá, tudo bem. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas com o Centrão e o Bolsonaro acontece. Que é, ele enche a paciência, mas ele está dando dinheiro pro Centrão. Então o Centrão vai aguentando, aturando. E aí, chegou um momento, em abril, em que o Arthur Lira falou, não, assim não tá dando mais, eu vou ameaçar o impeachment. Ele ameaçou o impeachment frontalmente, aí o Bolsonaro abriu o cofre, liberou tudo pro Centrão. Tá. O Centrão ficou ok,
e o Bolsonaro começou a atacar o STF. O Bolsonaro virou todas as suas armas para o voto impresso e atacar o STF. Só que teve um problema. O Arthur Lira entrou no jogo e pautou o voto impresso e o Bolsonaro perdeu. Não só perdeu na comissão da Câmara, como perdeu também no plenário. E aí Arthur Lira falou, acabou o papo, acabou. E tentaram colocar um cala-boca no Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não vai calar a boca, porque ele tem 3 filhos ali que estão empurrando ele. Vai, Bolsonaro, vai. E dos 3 filhos, um é louco, que é o Carlos, e os outros 2 são psicopatas. Então eles estão, vai, Bolsonaro, vai. E o Bolsonaro é outro psicopata, ele vai. Continua falando de voto impresso e continua atacando o STF. Isso escalou, até certo modo, que o Bolsonaro pediu impeachment do Alexandre de Moraes. Só que ali ele desmoralizou o Ciro Nogueira. E tem uma coisa, que é a questão do ego. O Ciro Nogueira é um cara que nunca gostou do Bolsonaro. Tanto é que você pega a declaração do Ciro Nogueira de um ano atrás, eu não estou falando de 2015, de 2010, não, estou falando de 2020, comecinho de 2020. Você pega a declaração do Ciro Nogueira, até metade do ano, do Ciro Nogueira, e ele fala que o Bolsonaro é fascista, que o Lula foi o melhor presidente da história, que o Bolsonaro é o pior de todos, e hoje o Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. E o Ciro Nogueira não gosta do Bolsonaro, ele está no ministério e ele é humilhado pelo Bolsonaro. Tá. O que aconteceu? O Ciro Nogueira começou a conversar com o Luciano Bivar do PSL e com dirigentes do PSL. O PSL é o partido que era do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu brigado do PSL. Ele também começou a conversar com o pessoal do PRB e de outros partidos do Centrão. Por quê? A Câmara dos Deputados tentou aprovar a volta das coligações. As coligações são muito importantes para o Centrão. Muitos políticos do Centrão não estariam eleitos se não fossem as coligações. Para você ter ideia, em 2010 foi feita uma pesquisa com o resultado da eleição. Se não existisse a coligação, o PT teria 60 deputados a mais em 2010. Só para que você tenha ideia, na eleição de 2010. 60 a mais. Por quê? Porque é um partido forte. E com as coligações acabavam elegendo candidatos de outros partidos que estavam na mesma coligação, mas não era esse o problema. É que vários partidos do Centrão se coligam e aí eles formam um bloco forte e eles conseguem eleger muitos nomes. Sem as coligações, esses partidos sozinhos não conseguem eleger tantos deputados. E aí tem um problemão, porque esses deputados, quem vai eleger é a esquerda, que tem partidos fortes, a PT, PSOL. O PSOL ganha muito sem coligações. E aí, o que acontece? O Centrão é quem sai mais prejudicado. Então eles estão pensando em fazer uma coligação de partidos. Só que aí tem uma coisa. O Partido Progressista do Ciro Nogueira, o PSL, que era o partido do Bolsonaro, e o PRB, que é um partido também da base do Bolsonaro. Os 3 principais partidos da base bolsonarista querem se fundir. E eles já entraram em um acordo. Um acordo eles já fizeram. O Bolsonaro não pode entrar nesse partido. Aí você fala, pô, peraí. A Globo noticiou no G1 faz 2 dias. Eu li aquilo e falei, pô, tem coisa errada aí. Noticiou, o Centrão prepara a fusão para apoiar Bolsonaro em 2022. Eu falei, peraí, tá, vamos ver lá. Aí você começa a ler e eles falam, mas o que está decidido é que o Bolsonaro não pode ser parte do partido. Se todos os deputados do partido, ninguém deixar os partidos depois dessa fusão, esse partido que eles querem criar já teria 126 deputados hoje e seria a maior bancada. Quer dizer, a coligação viraria um partido só. Aí, sem o Bolsonaro, falando, que tipo de apoio é esse que você não deixa a pessoa que você está apoiando entrar no seu partido? É um apoio meio estranho, né? Porque apoio seria, vamos fazer um partido forte aqui com o Bolsonaro, eleger um monte de deputado em 2022, mesmo se o Bolsonaro não for eleito, e tentar eleger o Bolsonaro de alguma maneira. Não. A gente vai se fundir, mas o Bolsonaro não entra. O Bolsonaro que vai arranjar outro partido. O Bolsonaro tentou entrar no Patriota, um partido. Só que teve um quebra-pau lá, parou no TSE e o Bolsonaro não vai poder entrar no Patriota. O Bolsonaro está sem partido há 1 ano da eleição. Isso é desesperador para o Bolsonaro. Aí, os poucos partidos em que ele tem alguma abertura, o PRB e o PP, querem se fundir sem ele. O Centrão começou a se organizar, por quê? Porque o pessoal da terceira via, que também é ligado ao Centrão, a gente tem que saber isso, tudo é uma coisa só. O pessoal da terceira via, que é direita, é ligado ao Centrão, que também é direita. Eles são todos do mesmo setor da direita. Eles estão brigados agora por um motivo meramente financeiro. O Arthur Lira está roubando com o Bolsonaro e o pessoal da terceira via não está roubando com o Bolsonaro. É só isso. É só essa diferença entre eles. Aí, o que acontece? Eles estão querendo tirar o Bolsonaro da eleição porque é melhor para eles. O pessoal do Centrão, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, perceberam uma coisa. Eles já não gostavam do Bolsonaro, nunca gostaram. O Bolsonaro continua fazendo isso, eles perceberam. Se o Bolsonaro não estiver na eleição, a gente elege mais deputados. Porque uma coisa é o Arthur Lira chegar lá em Alagoas, em Maceió, Arapiraca, nas cidades lá de Alagoas,
sendo um candidato que está com o Bolsonaro no palanque. Quantos votos ele vai ganhar? Outra coisa é ele chegar sem o Bolsonaro no palanque, que não tem aquela rejeição de 66% da população. E vamos lembrar, no Nordeste a rejeição ao Bolsonaro bate 70%. Então uma coisa é o Arthur Lira e os candidatos do Partido Progressista chegarem com, outra coisa é chegarem sem o Bolsonaro. É muito melhor para o Centrão chegar em 2022 sem o Bolsonaro. E o pessoal da terceira via conseguiu já convencer o pessoal do Partido Progressista de que a melhor eleição em 2022, o melhor cenário para eles é sem o Bolsonaro, porque eles elegem mais deputados se não tiverem o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, por outro lado, ele tenta convencer o pessoal, né, nas conversas que tem, dizendo, não, peraí, Bolsonaro, eu elejo pelo menos 40, 50 deputados. Então, quem tiver comigo vai eleger, porque o fascismo ainda tem muita representatividade. E aí ele fala, quem tiver comigo vai ter pelo menos ali 40, 50 deputados, que a gente não joga voto fora, a gente elege os fascistas ali, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Hélio Negão, tem mais uns outros aí que estão para concorrer em 2022 que ainda não são deputados, alguns são vereadores, estão usando as redes sociais para se tornarem mais famosos, porque em 2022 vão ter todo o apoio da máquina pública com dinheiro roubado para fazerem campanha. E aí o Bolsonaro tenta, ou estava tentando até então, barganhar com isso também, não só com o dinheiro que ele está liberando. Só que chegou um momento que não dá mais. Porque o pessoal do Partido Progressista, principalmente o Ciro Nogueira, que foi humilhado pelo Bolsonaro, percebeu uma coisa. O Bolsonaro não tem palavra, mesmo com aqueles que estão apoiando. Então não importa todas as demonstrações de fidelidade que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira deram ao Bolsonaro, pelo menos na frente dele, né? Porque pelas costas não são leais nem um pouco. Mas mesmo assim, o Bolsonaro mente para eles e não tem palavra. Aí, isso em política, eu vou te falar uma coisa, em política nada mais é do que pessoas que negociam coisas. Negociam coisas, alguns para o bem da população, outros pelo seu próprio bem. Mas, se você não tem palavra, você não negocia mais nada. Porque a negociação é exatamente isso, você ter palavra. O Bolsonaro pode falar, eu não tenho palavra, mas depois eu libero o dinheiro. Tem limite. Tem limite. E o limite é exatamente isso, porque ao fazer o ato, o ato do Bolsonaro que quebrou a confiança do Centrão, foi o mesmo ato que fez com que o Bolsonaro perdesse algumas centenas de milhares de seguidores. Eu posso falar em números aqui. Por quê? Porque quando o Bolsonaro ataca o STF, a popularidade dele cai. E aí 1% de popularidade num país com 200 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes, a gente está falando aqui de 2 milhões e 200 mil pessoas. 2 milhões de pessoas é muita coisa. É 1% de popularidade que o Bolsonaro perde. Se ele está perdendo 3, 4 pontos por semana, o Bolsonaro está perdendo praticamente 1 milhão de apoiadores por dia. 3 pontos por semana são 6 milhões e 600 mil pessoas. Quase 1 milhão por dia que o Bolsonaro vai perdendo. E isso tá acontecendo nos últimos 3, 4 meses. Cada 2, 3 semanas o Bolsonaro vai perdendo muitos pontos. O Bolsonaro caiu de 40 para 23 pontos de aprovação. O pior, a reprovação também aumentou em algumas dezenas de milhões de brasileiros. O Centrão está vendo isso. Isso são votos. Não pense que eles estão querendo saber se o povo está comendo osso, ou se o povo está comendo filé mignon, ou se não tem feijão na mesa, ou se tem comida de sobra. Não, o Centrão não está nem aí para isso. O Centrão está ligando ao seguinte: a popularidade está baixa, isso significam votos. Na hora de chegar na eleição, e veja bem, cada um vê os estados onde eles vão concorrer. Eles veem, peraí, na hora de chegar na eleição, aqui nesse estado o Bolsonaro tem 80% de rejeição. Eu estou inelegível se eu tiver com o Bolsonaro. É melhor que eu pule do barco o quanto antes. Por quê? Porque hoje, isso é uma arma secreta que a esquerda vai ter que usar na eleição. Hoje a esquerda sabe usar as redes sociais melhor do que em 2018. E dá para fazer uma lista direitinho, isso a gente já faz aqui todos os dias, de quem são os apoiadores do governo Bolsonaro, quem são os fiadores do genocídio do povo brasileiro. E esse pessoal vai responder em 2022. Eles sabem disso. Então eles começaram a ver, peraí, a melhor coisa é a gente tirar o Bolsonaro da eleição, porque aí não vai ter como ligar o nome de A, B, C ou D ao Bolsonaro. Olha só onde isso está chegando. E agora eles têm todos os meios para tirar o Bolsonaro da eleição, tanto no TSE com alguns processos, como no STF. E o Bolsonaro facilita o trabalho, porque ele continua atacando os ministros. Agora ele para um pouco, mas dia 7 de setembro sabemos que dia 7 de setembro será o pior dia para o Bolsonaro, porque ele vai atacar no nível máximo e ele vai fracassar. E aí, o Bolsonaro está colocando a corda, estão puxando, já começaram a puxar. Vou mostrar aqui, São Pedro de Alcântara. E já pagamos muito caro por tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, que acabou
você. Bora Bolsonaro, nós vamos pra você. Faça sol, faça chuva, a gente tá lá contra esse desgoverno maldito. Aí tem uma coisa, só para finalizar. Obviamente que o Bolsonaro vai tentar abrir mais o cofre para continuar com o apoio deles, mas em algum momento eles pulam de barco. E eu falei no vídeo de hoje mais cedo, o Lula passando pelo Nordeste foi um furacão no Bolsonaro. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as outras redes sociais. Falou!